O ar crepitava com o calor. O cheiro de óleo queimado impregnava tudo. Uma multidão se reunia, seus rostos estampando uma mistura de medo e fascínio. Diante deles, um caldeirão cheio de óleo fervente, aquecido a uma temperatura mortal. Não era uma panela comum, era um instrumento de tortura, projetado para infligir uma morte lenta e agonizante. E era nesse caldeirão que os guardas romanos se preparavam para lançar um homem, o apóstolo João. João, um seguidor de Jesus Cristo, havia sido preso por pregar o Evangelho. Sua mensagem de amor e perdão enfurecera as autoridades romanas, que a viam como uma ameaça ao seu poder. Eles tentaram silenciá-lo com ameaças e prisão, mas João se recusou a ser intimidado. Sua fé em Jesus era inabalável, e ele não negaria seu Senhor, custe o que custasse. Os guardas agarraram João, suas mãos ásperas em seus braços. Ele já era velho, seus cabelos brancos como a neve, mas seus olhos ainda brilhavam com o fogo da fé. Ele olhou para o caldeirão, depois para o céu, e uma paz o envolveu. Ele sabia que Jesus estava com ele, mesmo naquela hora mais escura. João havia sido um dos companheiros mais próximos de Jesus, um membro de seu círculo íntimo. Ele andara com Jesus, conversara com ele, testemunhara seus milagres e aprendera com seus ensinamentos. João era conhecido como o discípulo a quem Jesus amava, um testemunho do laço especial que compartilhavam. Esse amor transformou a vida de João. Ele já havia sido um pescador, rude, de pavio curto, mas Jesus viu algo especial nele, um potencial para a grandeza. Sob a orientação de Jesus, João se tornou um homem de compaixão, conhecido por seu profundo amor a Deus e aos outros. Após a morte e ressurreição de Jesus, João dedicou sua vida a espalhar o Evangelho. Ele viajou por toda parte, compartilhando a mensagem de esperança e salvação com qualquer um que quisesse ouvir. Ele enfrentou perseguição e dificuldades, mas, apesar de tudo, sua fé nunca vacilou. João sabia que seguir a Jesus tinha um preço. O próprio Jesus havia avisado a seus discípulos que eles enfrentariam oposição e perseguição por causa de seu nome. Se o mundo vos odeia, Jesus havia dito, lembrem-se de que me odiou primeiro. João 15:18. E João experimentou esse ódio em primeira mão. Ele havia sido preso, espancado e ameaçado de morte. Mas ele se recusou a ser silenciado. Ele sabia que a verdade que carregava valia a pena lutar, mesmo que isso significasse arriscar sua vida. A fé de João não era baseada em otimismo cego ou ilusões. Ele havia visto o poder de Deus operando em sua própria vida e na vida de outros. Ele havia testemunhado Jesus curar os enfermos, ressuscitar os mortos e acalmar a tempestade. Ele havia experimentado o poder transformador do amor de Deus em seu próprio coração. Os guardas empurraram João em direção ao caldeirão. O calor era intenso, sufocante. A multidão observava com fascínio mórbido, seus rostos estampando uma mistura de horror e expectativa. Alguns tinham pena do velho, enquanto outros zombavam e o ridicularizavam. Mas João não sentia medo. Ele fechou os olhos e orou, pedindo a Deus força e coragem. Ele sabia que esta vida era passageira, mas a eternidade com Jesus o aguardava. Ele estava pronto para enfrentar o que quer que estivesse por vir, sabendo que Deus estava com ele. Os guardas hesitaram por um momento, como se até eles estivessem surpresos com a calma de João. Então, com um grunhido, eles o ergueram e se prepararam para jogá-lo no óleo fervente. No momento em que os guardas estavam prestes a jogar João no caldeirão, algo extraordinário aconteceu. Uma luz ofuscante brilhou do céu, iluminando a cena com um esplendor que fez todos protegerem os olhos. O ar crepitou com uma força que fez os pelos de seus braços se arrepiarem. Os guardas, cegos e aterrorizados,
tropeçaram para trás, largando João no chão. Ele ficou ali por um momento, atordoado, mas ileso. A multidão engasgou, murmurando em espanto e medo. O que tinha acontecido? Quando a luz se dissipou e a multidão pôde ver novamente, eles viram João se levantando, completamente ileso. O óleo, que fervia furiosamente momentos antes, agora estava parado e frio. As roupas de João, que deveriam estar queimadas, estavam intactas pelas chamas. Seção 6. Exilado, mas não silenciado. As autoridades romanas, abaladas por aquela óbvia demonstração de poder divino, decidiram mudar suas táticas. Eles não podiam executar João sem incorrer na ira de qualquer divindade que o tivesse protegido. Em vez disso, escolheram exilá-lo para a ilha de Patmos, uma rocha árida e desolada no mar Egeu. Eles esperavam que esse isolamento o silenciasse, que, isolado de seus seguidores e privado de qualquer plataforma, sua influência desaparecesse. Eles estavam errados. A fé de João não dependia de suas circunstâncias. Ele continuou a pregar e ensinar, mesmo no exílio, suas palavras se espalhando como fogo entre os outros prisioneiros e soldados romanos estacionados na ilha. Seção 7. Um legado de amor. A sobrevivência de João, no caldeirão de óleo fervente, tornou-se um testemunho do poder da fé. Serviu como um farol de esperança para os cristãos perseguidos em todo o Império Romano, demonstrando que o amor e a proteção de Deus eram mais fortes do que qualquer poder terreno. Foi em Patmos que João, inspirado por Deus, escreveu o livro do Apocalipse, um livro repleto de imagens vívidas e simbolismo poderoso, oferecendo uma mensagem de esperança e encorajamento aos cristãos que enfrentavam perseguição. Ele escreveu sobre um futuro onde o reino de Deus reinaria supremo, onde não haveria mais lágrimas, dor ou morte. A vida de João, marcada por imenso amor e intensa perseguição, serve como um poderoso exemplo de fé inabalável. Sua história nos lembra que Deus é fiel, mesmo diante de probabilidades aparentemente intransponíveis. Seção 8. Encontrando força na fé. A história de João nos desafia a examinar nossa própria fé. Em que acreditamos? O que estamos dispostos a defender, mesmo diante da oposição e da adversidade? Estamos dispostos a arriscar nosso conforto, nossa reputação, até mesmo nossas vidas, pelo que acreditamos? A história de João nos lembra que a verdadeira fé não é passiva. Não se trata apenas de acreditar em Deus. Trata-se de confiar nele, mesmo quando as coisas são difíceis, mesmo quando não entendemos. Trata-se de viver nossas crenças, mesmo quando é custoso, mesmo quando é impopular. Seção 9. Esperança inabalável. A história de João, embora secular, ainda ressoa em nós hoje. Vivemos em um mundo onde a perseguição por causa da fé é uma realidade para muitos. Enfrentamos nossas próprias provações e desafios, nossos próprios momentos de dúvida e medo. Mas a história de João nos oferece esperança. Ela nos lembra que não estamos sozinhos em nossas lutas. Deus está conosco, assim como esteve com João. E não importa quais provações possamos enfrentar, o amor de Deus por nós nunca falhará. Como uma chama que não pode ser extinta, nossa fé, alimentada pelo amor de Deus, pode iluminar até os momentos mais sombrios.